Ouroboros da IA. Se você nunca escutou esse termo, tá tranquilo. Eu que inventei isso, então tá tranquilo. Mas basicamente isso aqui é o que mudou a minha forma de programar com IA e minha forma como eu via a IA também. Porque antes eu tinha muita interação com ela, eu tinha que batalhar ali com ela às vezes para fazer uma tarefa, chegar no final e revisar muita coisa, porque o projeto que eu trabalho é um projeto com um código grande e complexo. Então, muitas vezes eu tinha que batalhar muito ali com ela para terminar uma task de uma forma correta, mas depois que eu consegui fechar esse ciclo aqui, minha vida assim mudou com a IA. Então, basicamente aqui, ó, o Ouroboros da IA, Ouroboros é quando é aquela imagem da cobra que está mordendo o rabo dela, né? Então, basicamente, o Ouroboros aqui é quando você consegue fazer o código e aí você gera testes para testar esse código que você gerou, por exemplo, digamos, para uma feature, uma funcionalidade que você vai fazer no seu sistema. E aí, depois que testou tudo, ela vai gerar um relatório desses testes e vai te mostrar se tem algum problema. Se tiver algum problema, ela vai lá e gera o código para resolver aquele problema. Resolveu aquele problema, ou ela acha que resolveu, ela vai lá, faz um UX UI Review. Basicamente é um teste de funcionalidade, né? Ele vai testar aqui, vai realmente testar a sua funcionalidade, vai clicar os botões, vai fazer autenticação, vai testar realmente como se fosse uma pessoa. Testou, viu que tem problema, ou por exemplo, se você tiver um mockup nessa task, né, tiver que fazer algo igual ao que foi gerado, por exemplo, pela parte de design, ela vai entender que está, por exemplo, está igual ou não. Se não tiver, ela vai fazer o código de novo, vai testar, vai fazer o código de novo, vai fazer UX review de novo. Então ela vai ficar nesse loop até ela entender que tudo foi feito da forma correta. Quando ela entender que tudo foi feito da forma correta, aí sim ela vai passar para você e vai falar assim, ó, tarefa completa, agora você Ótimo, pode bonitinho. revisar. E aí, cara, basicamente o que isso me gera é algumas funcionalidades, elas são feitas digamos, OpenDesign. one shot, em uma iteração só. Porque, digamos, com ela, a IA com ela mesma, ela conseguiu repetir e auto-revisar até chegar a um bom resultado, mas ela não precisou de você ir lá e falar com ela se está bom ou não. Você testar, realmente clicar os botões, porque ela já fez isso. Então, normalmente, quando você consegue fazer isso dentro do seu sistema, aí sim você consegue, digamos, isso aqui muda a vida e consegue ter resultados muito melhores. Então, ó, basicamente, aqui quando eu estou codando, basicamente, vamos colocar aqui, ó. Então, ó, Claude Ah, foi lá usado, e codou. o projeto errado foi gerado como E referência para fez, estar ele fazendo a fez os criação do testes Open, também, codando. o Opa. embasamento do Open Design. Na verdade, o projeto E correto aí seria ele esse codou aqui. de novo. Faz o download E dele, aqui, ó, faz a investigação, como é que funciona, a é, questão é da montagem por do dentro do design Claude system e também, né? etc. Mas aqui ele vai usar E aí faz a MCPs. análise aqui Então, do basicamente aqui, por linear.app. exemplo, ele vai usar o Playwright para acessar o navegador. Tem outros Basicamente, vamos ter que MCPs refazer que todo o fazem isso processo. também, né? Analisar os Mas diretórios, baixar, analisar o vamos colocar diretório, aqui o fazer a Playwright, criação que é o da que eu skill e do utilizo agente hoje. versão Então, eu nova, e utilizo o aí depois disso, Playwright e também, por exemplo, se avançar. você tiver um mockup do Figma, é muito bom, porque você consegue pegar esse mockup do Figma e verificar aqui no UX UI Review se está igual ou se não está. Se não tiver igual, aí você vai voltar e vai revisar de novo. Mas normalmente você precisa disso aqui basicamente para a IA poder visualizar o que você está construindo, né? Visualizar e testar realmente clicando aquilo ali. Porque normalmente aqui nos testes você consegue pegar muito problema, ela consegue pegar muito problema e ajustar, mas no UX UI Review eu acho que é mais importante, porque às vezes a IA me dava a funcionalidade Cara, muito basicamente eu boa, tô fazendo a tava criação tipo de um design system tudo nosso. Um funcionando, sistema mas de estava design system horroroso. dentro do próprio A overclock. UX estava 2 agentes são péssima. capazes de fazer Então, isso. nesse review aqui, quando ela consegue utilizar o Então, esse Playwright, aqui já foi o MCP do criado Figma, por 100% exemplo, se pela isso foi gente. criado no Figma, isso facilita demais, vai te dar um resultado final muito melhor. E você consegue fechar esse loop. Então, Esse que tá você aqui pode foi até criado usar pela lá gente. no Claude, por exemplo, criar um Já goal tá bem para interessante. IA, dar o goal lá e criar esse loop, né? Você pode criar um agente, por exemplo, eu tenho um agente que ele sempre pede para fazer esse looping, né? Depois que eu já conversei com a IA e o projeto está pronto para ela começar a trabalhar,
ela não vai me perguntar nada se não for nada urgente ou algo relacionado a uma arquitetura que ela não tenha conhecimento ainda. Então ela vai fazer essa iteração aqui com ela mesma até ela ter um resultado bacana. Então você pode usar lá no Claude o /go, que o /go e você dá aqui para ela, explica esse funcionamento, né? Para ela fazer essa iteração até ela conseguir um bom resultado. E aqui, ó, ela consegue testar o código e aqui ela consegue testar a usabilidade e a visualização ali, se está bonito ou não, se está seguindo o seu design ou não. Então isso é muito importante. Então, pessoal, isso aqui foi o que mudou um pouco como eu programo com IA, e foi quando eu tive o clique assim, tipo assim, pô, agora mudou de nível. Porque quando eu comecei a fechar, e outra coisa é o contexto, né? Quando começou a gerar o contexto de 1 milhão, porque quando o Claude lançou 1 milhão de contexto, mudou um pouco as coisas, porque aqui, num 1 milhão de contexto, você consegue fazer essa iteração e você vai gerar um resultado bacana. Mas quando era 200k, por exemplo, de contexto, isso é muito pouco. Às vezes, quando ela chegava aqui no UX UI, ela já tinha perdido São contexto. dias difíceis então, que a gente está enfrentando, porque quando ela ia iterar, às vezes ele iterava errado e dava, aqui, tipo assim, viajava. É bem então, o contexto, quando era contexto baixo, era complicado. Mas aí depois, quando o contexto mudou, conseguir isso aqui vencer começou a dar um resultado muito bom. Essa arrebentação. Nesse contexto aqui, ela vai conseguir iterar várias vezes com o contexto completo. O que vem pela frente qual é a tarefa, grande. do que tem que fazer e tudo mais. Então isso aqui por causa do contexto de 1 milhão, isso começou assim, quando a primeira vez que eu vi acontecendo, eu falei, putz, mudou o jogo. Agora digamos, não posso mais viver sem fazer as tarefas dessa forma, com essa interação. 0.16, porque isso aqui facilita muito a minha vida. E normalmente, depois que ela fez essa forma e fez tudo, eu ainda vou lá e crio, e eu tenho um pull request, né? Eu tenho um PR Reviewer, é um agente, a gente fala agente, mas na verdade é um Markdown. Então eu tenho um pull request Reviewer lá, que basicamente ele vai fazer um Code Simplifier, tem vários, você consegue pegar na internet vários agentes de Code Simplifier, dependendo da sua stack, eles vão ser diferentes, então não tem por que eu passar o meu aqui para você. Depois que ele fizer o Code Simplifier, também tem um PR Review que é mais focado aqui em performance, segurança. Esse Code Simplifier aqui, ele é simplificação de código. Code Simplifier, faz botar aqui, simplificação e Dry Patterns. Aqui o Dry Patterns, basicamente o que é o Dry Patterns? O Dry Patterns é não repetir, né? Então às vezes a IA cria alguma coisa, mas ela colocou a mesma coisa em 5 arquivos. E aí ela vai utilizar Dry Patterns para pegar aquele arquivo, criar uma parte daquele arquivo, né? E reutilizar, para não ter muitas linhas de código repetidas dentro do sistema, e também para ficar mais fácil a manutenção, né? Se você tem 5 arquivos da mesma coisa, se você for dar manutenção e mudar em um e não mudar nos outros, às vezes a funcionalidade não vai ser a mesma em todos os lugares, né? Então aqui nesse PR Review ele vai pegar muito sobre performance e segurança, e aqui simplificação, Dry Patterns, e aqui também tem usabilidade. E normalmente, depois que faz esse review, vamos de cada vez. Digamos, esse PR Reviewer, ele solta esses dois agentes para trabalhar em paralelo, e depois que eles trabalharam em paralelo, esse PR Reviewer vai lá e faz um review do que eles encontraram, sobre, basicamente, tudo que eles encontraram, vai me dar como ajustar. E aí também dá, tipo assim, do mais crítico para o mais tranquilo. Então, teve algum problema que encontrou, ele vai colocar como mais crítico e vai também me dar o prompt para eu pedir para ele mesmo resolver. Então, ele já cria o prompt do que ele quer, do problema que ele mesmo encontrou. Seria interessante eu já fazer essa parte, né, toda com o IA, mas eu acho interessante primeiro, tipo assim, resolveu tudo funcionando, tudo bacana, beleza, aí ele me dá o resultado, eu consigo testar, e aí depois eu rodo esse agente para ele, digamos,
dar uma ajustada final, né, antes de criar o pull request. Então, assim que eu Foi estou trabalhando resolvido. hoje, que eu acho que mudou a minha vida aí, como eu vejo a programação com IA, e tá dando muito certo para mim. Eu Porém, estou tendo quando eu resultados abro o excelentes assim terceiro trabalhando N, com IA, ele abre abaixo com do essa metodologia aí que eu chamei de da direita. Ouroboros da IA, né? Que é Depois o quarto basicamente N conseguir abre na fechar o direita ciclo dos que a IA dois. mesmo consegue fazer a iteração de auto-revisar quantas vezes for necessário até ela ficar com o resultado realmente Já esperado, né? melhorou. Então é isso aí, espero Vamos ver que o tenham próximo gostado item. dessa 17. explicação Spana aí, Pane com que 2, você 3 já consiga, né, abertos. criar esse fluxo aí no seu serviço, no seu projeto paralelo, Deve onde ficar você aberto mais estiver rápido. Vamos ver trabalhando aqui. com programação. Beleza? 4 de uma Valeu, até vez a só. próxima. Tudo ops.